Opa, minha gente, como é que vocês estão? Dragon Ball, tá aí algo que eu nunca imaginei falando aqui sobre no canal e principalmente envolvendo um análogo, ou melhor, um terror. Vocês devem estar se perguntando qual seria, digamos, esse análogo horror. Muito simples, se trata de Dragon Ball The Others, ou melhor, Os Outros. E os créditos dessa obra em si eu vou estar deixando aí a descrição, que se retrata do dono, Kinzo Komato, que trouxe essa obra bem estranha que nos traz um universo bem diferente do que conhecemos do Dragon Ball. E quando eu digo diferente, é bem diferente mesmo, pois até mesmo o traço e a história em si são coisas que você não consegue se imaginar no universo de Dragon Ball, mas que com certeza o jeito que ele contou toda essa história trouxe um charme muito maior. E por isso eu já lhe peço que se você quiser estar acompanhando comigo essa obra que irei falar aqui agora, vai estar valendo muito a pena. Mas antes de tudo eu já lhe peço que se você for novo por aqui, considere estar se inscrevendo e deixando seu like, que isso de verdade são pequenas coisas que me ajudam muito. Não esqueça também de estar comentando no final de tudo isso o que vocês acharam, que isso também me ajuda. Então sem muito mais enrolar, minha gente, vamos falar sobre Dragon Ball The Others. Essa nossa pequena história se começa com Goku em sua casa vivendo normalmente, comendo comida com seu filho Goten e sua esposa Tite, junto de Trunks. Mas de repente o cenário muda drasticamente, com as luzes se apagando e até mesmo Goku estranhando isso, mas do nada ele acaba ouvindo uma voz que o diz: se você ver uma pessoa idêntica a você, corra e se esconda. E nisso Goku, estranhando com a luz verde, também acaba ouvindo a voz de Piccolo, dizendo para ele correr. E no desespero ele pega Trunks, Goten e até mesmo a Tite e os teleporta para longe. E em teoria eles estariam salvos na casa do Mestre Kami. E assim ele vai tentar sentir o Ki do inimigo que possivelmente estaria na casa dele. Mas algo aqui já acontece meio bizarro, pois ele fala que ele está sentindo o seu próprio Ki. E ele, estranhando isso, decide ir lá para verificar. Até que... Pelo que vocês mesmos já puderam observar, essa obra se retrata dos famosos Doppelgangers, como se fossem criaturas que pudessem copiar, digamos, os Guerreiros Z. E pelo que podemos ver também, não copia somente a aparência, mas os poderes e até mesmo o Ki. O que chega a ser muito bizarro, pois isso é uma situação onde de verdade você não consegue se imaginar muito no mundo de Dragon Ball. Mas que aqui nessa introdução já nos introduz bem sobre como será esse mundo, e principalmente o que são esses perigos que, digamos, iremos enfrentar daqui para frente. Mas por enquanto, vamos continuar. Agora vamos se cortar para o Goku, indo verificar o que foi aquela própria assinatura de Ki que ele sentiu, mas chegando no lugar ele vê que o clima está totalmente bizarro e diferente, e aqui acabamos encontrando 3 versões bizarras do próprio Goku. E as coisas só tendem a ficar muito pior nessa cena, pois até mesmo uma versão do próprio Bardock acaba aparecendo aqui, e também 3 versões bizarras do Goten criança, onde claro, o Goku acaba ficando muito confuso com tudo isso e não entendendo nada, mas claro, já partindo para a agressão, porque ele questiona o que é essas coisas. E Goku, vendo que não teria respostas, ele acaba decidindo que iria lutar, seja lá o que for, e acaba até mesmo se transformando no instinto superior. Mas por algum motivo que não se é explicado no momento, a transformação acaba falhando, o que o Goku não entende nada na hora, e aqui ele é atacado por todas as versões alternativas do Goku e que estavam ali presentes. Goku até tenta se transformar novamente, mas de novo a sua transformação acaba sendo falha, e assim ele acaba sendo agredido novamente por essas criaturas que ele não entende, mas que ele sabe que ele se encontra numa situação totalmente ruim.
E aqui Goku já estava sem forças apenas para derrotar uma de suas versões, mas ele se esqueceu que ele não era a última versão, e que tinha outras como Black que tinha tantos poderes quanto a versão base dele. Mas no ato de desespero para salvar sua vida, ele acaba chamando até mesmo a nuvem voadora, que acaba o levando para longe e salvando ele dessa situação. E nisso ele acaba falando mentalmente com Piccolo, dizendo para proteger o seu primeiro filho, o Gohan. E assim se corta para o mesmo, onde Gohan estaria, digamos, dando uma boa noite para sua pequena filha Pan, junto de Videl. E assim Gohan e Videl descem para assistir, digamos, um pequeno filme antes de dormirem. Mas algo de repente acontece com a Pan nessa história. Vamos dizer que ela é visitada por alguém que possivelmente deveria ser o seu pai. Mas quando ela decide verificar, ela vê que era outra coisa. Após ouvirem o grito de Pan, Gohan e Videl vão correndo para o quarto, verificar o que aconteceu com a sua filha. E chegando lá, eles acabam também ignorando a ligação de Tite, mas que junto disso, quando eles chegam no quarto, eles acabam vendo o Pan com um olhar muito assustado, como se tivesse visto algo muito horrível. E nisso Gohan tenta acalmar a sua filha, mas a Pan acaba confundindo com aquela criatura que ela acabou de ver, por se tratar do próprio Gohan. E assim, digamos, num ato de desespero, a Pan acaba usando os seus poderes que minimamente ainda tem e acaba jogando até mesmo Gohan para longe. E após isso, graças a Videl, a Pan consegue se acalmar. Mas no andar de baixo, alguém atendia a ligação de Tite. E aqui quem atendeu foi a versão alternativa do Gohan, falando que estava tudo bem e que não precisava se preocupar. E Videl acaba descendo as escadas para o andar de baixo. E assim que ela vê a cena, ela acaba chamando o próprio Gohan. E agora que todos estariam ali, essa versão meio alternativa do Gohan e bizarra começa a falar que finalmente todos estão reunidos para conversar. E assim eles começam meio que a trocar uma ideia, onde aqui podemos ver que essa versão do Gohan acha que ele é o próprio Gohan. Mas nesse trecho dessa saga, começamos a perceber algumas coisas interessantes que se tem no meio dessa conversa. E após Videl e Pan saírem da sala, ele começa a falar que ele, um ser que só existe para ser completo, e que a sua razão de existir é para tomar o lugar devido do Gohan, e que de alguma forma meio ilógica dele, isso seria para ele se tornar o verdadeiro Gohan. E algo meio bizarro também que acontece aqui é que ele fala que ele também não iria replicar somente o Gohan, mas também queria replicar o Yantia, mas que no processo ele acabou matando ele. E enquanto essa versão tentava explicar um pouco mais como funciona tudo isso, o próprio Gohan se cansa de toda essa falação e diz que irá acabar com ele agora mesmo.
Mas quando ele estava prestes a roubar a essência de Gohan, Piccolo aparece e o salva dessa situação, e até mesmo dando uma semente dos deuses para que ele consiga lutar de igual. E que agora seriam os dois, tanto Piccolo e Gohan, contra a versão alternativa do próprio. E assim, após essa árdua luta, Piccolo apenas pergunta se ele tem algumas últimas palavras, e digamos que num ato de bondade no final, ele apenas diz para cuidar de Gohan, pois mesmo que ele não tenha sido o verdadeiro Gohan, ele achou tudo isso muito lindo e que queria ter de fato vivido aquela vida, ter sentido de fato uma pessoa e vivo, e com isso, o Piccolo o destrói. Mas Piccolo, após finalizar, ele vê o Gohan o parabenizando, dizendo que foi uma luta em tanto e que ele estaria muito impressionado. Mas nisso Piccolo começa a agir de certa forma estranha e bem agressiva, se perguntando principalmente por que ele não fugiu o mais rápido possível enquanto eles estavam lutando. Até que ele pede desculpa, aí o Piccolo se acalma. Mas Gohan cita que tem alguma coisa estranha com ele, e de fato, realmente tinha. Pois antes do Goku ter feito o chamado para ele ir ajudar o Gohan, ele já tinha sido atacado por uma versão dele mesmo, enquanto ele tinha um tipo de surto de consciência que estava acontecendo com ele mesmo, que ele não entendia direito o que era aquilo. Mas enquanto isso acontecia, a sua versão alternativa acabou aparecendo.
E claro, com tudo isso, Piccolo também derrotou essa versão grotesca dele mesmo. Mas o que é isso que acabou acontecendo com Piccolo com, digamos, esse ataque de consciência e o que está acontecendo com ele? Para explicar isso um pouco melhor, eu tenho que voltar um pouco para trás, onde teremos que voltar para o incidente da Zona Morta. E aqui é onde o episódio acontece que o Garlic Jr. foi mandado para a Zona Morta, ou a Dead Zone. E após essa grande vitória, onde na época o Gohan era só uma criança, Piccolo parabeniza e também decide falar com o antigo Sr. Kami-sama, onde diz uma vez que eles se veriam novamente depois de muito tempo. Mas naquela mesma noite, o Sr. Kami-sama estava vivendo a sua vida tranquilamente quando de repente ele sente algo meio bizarro. Ele vê uma versão do próprio Piccolo atrás dele, ou melhor, uma versão do Piccolo da Maiô, que acaba o atacando. I am you. You are me. You complete me. E é assim que se chega na história que estou contando agora para o Piccolo, pois ele e Kami-sama tinham se fundido há muito tempo, então Piccolo já tinha se fundido com uma cópia dele sem saber. Mas não sei exatamente o porquê o Deadite, que é assim que se chamam essas versões alternativas, começou a conversar com o Piccolo só agora, mas ele mesmo diz que eles não estão ali para fazer mal, pois pelo que parece, após conviver tanto tempo com o Piccolo, ele acabou de alguma forma simpatizando com os Guerreiros Z. E ele até mesmo queria tirar à força essa versão dele, mas foi neste momento que o Goku o chamou para ajudar, e ele teria que responder ao seu chamado. E isso se explica também de onde vêm essas criaturas denominadas Deadites, que essas seriam criaturas que vieram daquela Dead Zone. Pelo que vemos também, nem todos são ruins, pois essa até mesmo está querendo ajudar o Piccolo. E após o Piccolo explicar tudo isso para Gohan, eles decidem sair e irem para um lugar mais seguro, e que ele iria resolver a situação do Deadite depois de todas as coisas se acalmarem. E o vídeo vai se finalizando por aqui, minha gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de eu trazendo essa história totalmente nova e diferente, que envolve, pelo que parece, uma AU de Dragon Ball, que era duas coisas que eu não conseguia ver se misturando muito bem, mas que felizmente eu estava totalmente errado sobre tudo isso. E uma coisa que eu tenho que elogiar muito é o trabalho que tudo isso deve ter feito, e como a história vai se desenrolando muito bem até o final de tudo isso, que claro, ainda não se finalizou e tem episódios que eu acabei não falando aqui, mas eu também não quero falar pro vídeo não ficar tão longo mais do que ele já está. Então, por isso eu já lhe peço de coração que se você puder tá compartilhando e se inscrevendo e deixando seu like, isso são pequenas coisas que de verdade iriam me ajudar muito. E também não esqueça de estar comentando sobre alguma coisa, porque eu acabei achando essa obra devido a uns comentários de vocês e também porque eu decidi ir atrás de coisas novas para trazer aqui para o canal. Lembrando que todos os créditos em si eu sempre vou estar deixando aí na descrição para você estar acompanhando, digamos, os episódios mais recentes dessa obra. Que para quem sabe que esse vídeo é muito bom e eu vi que vocês de fato gostaram de eu trazer nessa obra que parece ser uma AU de Dragon Ball, quem sabe eu não trago uma parte 2, pois isso aqui ainda acontece bastante coisa que eu adoraria estar falando em outro vídeo, para que esse já não fique mais longo do que já está. Então é isso, minha gente, eu agradeço novamente se você assistiu aqui e eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye, bye.